Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo Jesus. Porque quando estou fraco, é aí que estou forte. Glória a Deus. Solte aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, é quase que impossível a gente não se chocar ou não ser tocado com a transformação que Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. É quase que impossível a gente não se chocar quando a gente olha para o estado a qual esse homem se encontrava. É quase que impossível quando a gente lê essa história, a gente não se chocar e não ser tocado por essa transformação que Jesus Cristo fez na vida de Paulo na estrada de Damasco. Essa experiência propriamente realizada por Jesus, que se encontra lá em Atos 9, a gente percebe que abalou completamente e profundamente a vida e o curso deste homem. A gente percebe que a partir dessa transformação feita por Jesus na vida dele, a sua vida, que outrora andava para um lado, agora transformou totalmente para um outro lado. A sua vida, como a gente percebe antes, a sua vida, ela era dirigida certamente por um grupo farisaico a qual este homem se empenhava a se dedicar. Mas a partir desse encontro, a sua vida não é mais agora dirigida certamente pelos ideais a qual este grupo ele fazia parte. Mas a sua vida agora é dirigida totalmente pelo Espírito Santo do Senhor. Então, primeiramente, a gente olha e a gente já choca totalmente por tudo isso que Jesus fez na vida desse homem. As suas intenções antigamente eram as intenções, quando a gente olha para a Bíblia, eram brutais. As suas intenções antigamente, quando a gente olha para a Bíblia dele, eram as intenções más. Mas agora, a partir dessa transformação, as suas intenções e os seus sentimentos, a sua posição agora de enxergar a vida é pela fé. É pela fé. A sua vida agora a gente percebe como é nítido o seu desejo e a sua vontade
de não só se privar para a sua vida essa transformação. A gente olha após esse encontro, esse desejo ardentemente do apóstolo Paulo de não só a sua vida ser transformada, mas a vida também da sua família, dos seus amigos, daqueles que estão à sua volta, da cidade, até daqueles que ele nem conhece. A gente vê que as suas intenções e o seu desejo e a sua vontade agora de mudar um futuro agora que não só atingiu a sua vida, mas ele também sentiu o desejo que isso se espalhasse também em todo lugar. Então a gente vê verdadeiramente esse desejo dele, esse desejo de transformação. Ele tem propriamente uma consciência, meus irmãos, e essa consciência ela deve também ficar marcada na nossa vida, uma consciência a qual que ele entende que não só a sua vida precisa ser transformada, mas de todos nós. Ele entende isso. E o que a gente percebe então? Que ele não fica com seus braços cruzados. Ele entende que não dá para ficar parado. Ele entende que não dá simplesmente para ficar estagnado. Ele precisa andar. Ele precisa falar, ele precisa pregar. Ele precisa não só naquele lugar, mas também em outros lugares. E ele insiste com isso, a gente vai ver. Na sua história, ele vai querendo ver mudanças, querendo ver transformações. Ele vai insistindo, insistindo. E o que acontece? Anos de mudanças vão chegando. Anos de transformações vão chegando. Anos de conquistas vão sendo alcançados. Ele entende que não dá simplesmente para ficar parado. Ele entende que ele tem que caminhar, que ele tem que andar, que ele tem que proclamar onde quer que o Senhor abrir a porta, ele quer ir. E anos de conquistas, anos de realizações, anos de sucessos vão chegando na vida deste homem. Tudo isso é bom, não é? Tudo isso é maravilhoso na vida de um servo de Deus, não é verdade? Anos de conquistas, anos de sucesso, anos de realizações. Mas interessante que não é só isso que acontece na vida dele, mas também chega anos de dores, pressões, conturbações, que levaram propriamente ele a sentir um rio, mas um rio de sentimentos. E é interessante a gente atentar a isso aqui, que isso propriamente não é à toa, que esse exemplo dado por ele e por sua vida, não é à toa que essa história ilustra, de fato, a nossa vida. Essa história ilustra, de fato, sem filtro, a luta que temos constante em se manter de pé e em se manter de equilíbrio diante das adversidades que surgem na vida. Anos de sucesso, anos de realizações, anos de conquistas. Se fosse só isso, que bênção! Mas chegam também sobre a vida dele anos de dores, de pressões e de conturbações. É interessante que não é fácil propriamente conviver nesse estado. Ou você acha que é? Não é fácil a gente conviver com lutas e com sofrimentos. Por que não é fácil? Porque propriamente vindo as lutas, as perseguições e as dores, propriamente chega e o próximo passo de reação que vem na nossa vida é a do desânimo. Quando tudo está funcionando, quando tudo está dando certo na nossa cabeça, é mais fácil remar, é mais fácil continuar.
Mas quando vem uma pedra, as coisas mudam. É a reação mais próxima que nós temos, é a reação do desânimo. A reação mais próxima que nós temos é da angústia. A reação mais próxima que nós temos é do esgotamento. Essa é a reação mais próxima que nós temos de se enfraquecer na fé, de enfraquecer na caminhada. E essa história então nos ilustra esse sentimento que não só este homem teve, mas talvez alguns de nós estamos passando. Mas, meus irmãos, preste atenção. Esse sentimento é o nosso. Esse sentimento talvez de desânimo, de esgotamento, esse é o nosso talvez sentimento. Mas saiba de uma coisa, que esse pode ser o sentimento seu, mas o sentimento de Deus é totalmente diferente. Quando chega uma dificuldade, quando chega uma luta, quando chega uma pressão na nossa vida ou talvez na nossa comunidade, talvez o sentimento mais próximo que nós temos é de esgotamento, é de fraqueza. Mas esse talvez pode ser o seu sentimento, porque o sentimento de Deus é totalmente diferente. E por que nós sabemos disso? Porque nós temos isso como realidade, como certeza, como nós entendemos que isso de fato é verdadeiro. E de fato fica a nossa primeira lição aqui nessa noite. E a primeira lição é que até os sofrimentos que temos na vida podem ser transformados em algo positivo quando nós estamos no propósito de Deus. Até os sofrimentos, meus irmãos, até os sofrimentos na nossa vida que chegam na nossa vida, eles podem ser transformados em algo positivo quando nós estamos no propósito de Deus. A gente percebe logo no início o apóstolo Paulo fazendo uma declaração maravilhosa de si mesmo, mas ele coloca talvez até numa terceira pessoa, ele dizendo que a respeito de uma experiência 14 anos atrás vivida propriamente por ele. Ele não ousa falar propriamente que ele passou, mas essa situação ele coloca à parte. A gente percebe que no texto que eu li aqui, essa experiência ela é inicial. Há uma experiência também agora nova na vida dele. A experiência de ser arrebatado, a experiência de testemunhar maravilhas, ficou em um tempo na vida dele. Ele falou que foi 14 anos lá atrás. E qual propriamente agora a experiência que ele tem? Uma experiência de dor. Uma experiência de sofrimento. Ele tem agora, ele expressa essa dor, que essa dor agora está enficada e posta sobre a sua vida. E ele diz então que esse espinho na carne agora o acompanha. Só que é interessante que ele não dá muitos dados ou detalhes aonde ele está colocado. Mas uma coisa nós sabemos: está doendo, está machucando, está caminhando junto com ele, de dia e de noite. E ele então vai orar de forma sincera, como talvez muitos de nós aqui fazem. Ele vai orar de forma sincera, como alguém que está pedindo socorro, que não aguenta mais conviver com essa dor. E ele ora quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Ele é insistente, né? Ele ora uma,
ele insiste 2, ele insiste 3, para que Deus fizesse o quê? Livrasse ele dessa situação. Quantos de nós também não oramos também dessa forma? Nós partimos para uma tentativa, nada acontece. Nós partimos para 2, para 3 e nada acontece. Quantas vezes, meus irmãos, esse não é o mesmo som que sai sobre as nossas palavras? Quantas vezes nós não repetimos também essas palavras pela manhã, pela tarde, pela noite, às vezes até pedimos aos nossos irmãos: ora por mim, me ajuda nessa situação. Quantas vezes nós insistimos para que Deus livre um sentimento que assola a nossa vida. Várias vezes eu oro e também você ora. E é interessante, meus irmãos, que quando essa dor ela está imposta na nossa vida, e quando a gente insiste uma vez, insiste 2 vezes, insiste 3 vezes e várias vezes e ela não sai, é interessante que a dor ela não anda sozinha. Você sabia disso? A dor ela não anda sozinha. Parece que ela vem trazendo, e aqui é uma ilustração, parece que ela vem trazendo um caminhão e vai despejando um caminhão de desânimo na nossa vida. Parece que agora nada mais serve. Aquilo que a gente cantava, aquilo que a gente orava, aquilo que a gente se alegrava, parece que quando a gente vive uma dor, que ela está enfincada em nós, e ela não sai repentinamente, parece que quando ela estende o tempo que a gente determina e ela não sai, parece que um caminhão de desânimo vem despejando na nossa vida. E esse desânimo prolongado na nossa vida nos leva para lugares piores. A sensação que nós temos é que a gente está enxugando gelo. Parece que nada que a gente faz resolve. E parece que a gente está enxugando gelo. E a gente vai gritando, pedindo a Deus: Senhor, arranque esse sofrimento, transforme a minha vida, cura essa ferida na minha vida. Só que, meus irmãos, leva isso no seu coração essa noite. E que isso caminhe com você. A realidade é que muitas coisas na vida a gente não vai entender. De fato, primeira coisa que você deve entender nessa caminhada que você um dia levantou a sua mão e seu coração para Deus é isso. Muita coisa na vida você não vai entender o que está acontecendo com a sua vida. A realidade é que muitas situações que nós enfrentamos na pele, a gente não vai entender. Muitas dores, muitos diagnósticos, a gente não vai conseguir entender facilmente. Muita coisa que a gente se sente, muita coisa que quando a gente vê o caminho se estreitando, a gente não vai conseguir entender. Paulo, então, nessa situação de dor, ele parte então para algo louvável, que é a oração. Ele ora que o espinho saísse. E o que acontece? Acontece é que a sua oração, a qual ele clama ao Senhor, aquele espinho, a qual ele está pedindo, Senhor, ele ora: Senhor, arranque, tire esse espinho, tire isso que está dentro da minha vida. Nada disso acontece. Nada que acontece enquadra do seu desejo e do seu pedido. O espinho está lá. A situação está lá. Mas, meus irmãos,
É interessante que esse clamor e esse pedido de Paulo, Jesus dá a ele não exatamente aquilo que ele pede, mas dá exatamente aquilo que é melhor naquela situação e sobre a sua vida. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente ora, a gente clama, Senhor, a gente quer até ensinar a Deus, Senhor, está aqui, Senhor. Quer facilitar as coisas para Deus. Mas Jesus não dá exatamente o que ele pede, mas dá algo extraordinário, melhor do que pedido. E como a gente sabe disso? É que a graça derramada. Como a gente sabe que Jesus fez algo bem melhor na vida dele, é que a graça derramada, meus irmãos, ela não propriamente surtiu efeito aonde esse espinho estava alojado, mas a graça derramada, ela derramou totalmente sobre a sua vida. Totalmente sobre a sua vida. Não é especialmente naquele local que ele estava sentindo dor, mas sobre toda a sua vida. A graça derramada, meus irmãos, ela não surtiu efeito apenas na dor onde ele estava sentindo. Ela tomou conta da vida dele. A graça derramada, ela surtiu efeito não só na dor, mas sobre toda a sua vida. Agora, que solução maravilhosa para ter a quem está ferido, não é verdade? Que solução maravilhosa para ter na nossa vida quem se encontra ferido. Que solução maravilhosa para a gente ter na nossa vida quem se encontra vivendo em sofrimento, vivendo em dor, vivendo às vezes dores e situações sem resposta sobre a sua vida. Que resposta maravilhosa que a gente tem essa noite para a nossa vida. Que sentimento maravilhoso para quem está angustiado, para quem está sofrendo, para quem está desanimado, para quem já diz para si mesmo e para o Senhor: Senhor, já não aguento mais. Que solução maravilhosa para termos essa noite disponível para o nosso coração. A graça de Deus. A graça de Deus. E a resposta então, propriamente, quando a gente vê no texto, não foi que o espinho saísse, mas foi que a graça entrasse. A resposta que o Senhor deu para a vida dele não foi que o espinho saísse, mas foi que a graça entrasse. O que se encontra doendo aí no seu coração essa noite? O que se encontra doendo no seu coração essa noite? O que se encontra ferido? Talvez você chegou aqui ferido, com sentimento esse a qual tem te acompanhado esse dia. O que encontra em você hoje que está causando perturbação sobre a sua vida? O que se encontra hoje na sua vida que você se encontra angustiado? O que se encontra hoje na sua vida que está fazendo você sofrer? Que está fazendo você chorar? Que está fazendo você ter essa resposta de desistir? O que se encontra hoje na sua vida que precisa ser tocado por essa graça, meus irmãos? O que essa noite, hoje, você pode apresentar para o Senhor? E a resposta a gente vê dada por Jesus ao apóstolo Paulo e a nós. Ele ora, ele insiste e Jesus responde. Jesus responde dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. É a graça de Deus, meus irmãos. É a graça de Deus. E o que isso também nos deixa de lição também aqui nessa noite? É que a vida, meus irmãos, não se resume apenas em nós
sermos fortes. A vida não se resume em apenas sermos fortes, mas a vida se resume a gente ser dependente do Senhor. E isso é preciso entender na sua vida. Isso é maravilhoso na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa alcançar níveis e mais níveis, só que às vezes a gente está atrapalhando a obra do Senhor na nossa vida. Não precisa propriamente, a vida não se resume em a gente ser forte, mas a gente ser cheio de Cristo Jesus. A gente ser dependente. A gente ser dependente, a gente precisa ter isso mais em mente. Você precisa ter isso mais em mente. Você precisa ser mais dependente. Você precisa ser mais dependente. Porque tem hora que as piores dores vão cercar a nossa vida, as decepções, seja na família, seja no casamento, seja nos relacionamentos, seja com o filho, seja na igreja, seja com os irmãos, seja em tudo. Mas você precisa ser dependente. Você precisa ser dependente. Como eu falei, a dor e o sofrimento, ela não vai andar junto. Ela vai talvez chegar na nossa vida e querer nos desanimar. Mas uma coisa que não pode apartar da sua vida é ser dependente de Jesus. É ser dependente de Jesus. É ser dependente de Jesus. Paulo, diante dessa situação, como a gente falou, ele ora. É louvável a gente orar. Ele ora, ele insiste. O que Deus faz, Deus sustenta. Paulo ora, Deus sustenta. Paulo ora, Deus sustenta. E muitas vezes essa é a direção de Deus para a nossa vida. Essa é a direção de Deus para a nossa vida. Por que nós sabemos disso? Porque Ele é suficiente, meus irmãos. Ele é suficiente. Jesus é suficiente para a tua vida. Jesus é suficiente para a tua vida. Sabe por quê? Quando faltar apoio, Ele é suficiente para a tua vida. Quando as enfermidades persistirem na sua vida, Ele vai ser o suficiente para a tua vida. Quando os piores pesadelos, as suas dores emocionais vierem, Ele será o suficiente na sua vida. Ele é suficiente. Quando ninguém entender a sua dor, quando tudo ao nosso redor desmoronar, quando as portas que a gente acha que estão abertas se fechar, Ele continua sendo o suficiente na nossa vida. Ele é suficiente. Ele é suficiente, meus irmãos. Quando as lágrimas elas rolarem sobre os nossos olhos, Ele é suficiente. Quando dentro de nós às vezes pensa em desistir, Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Ele é suficiente quando as tempestades, a qual de um lado a gente tenta correr e ela corre ao nosso redor, Ele continua sendo o suficiente na nossa vida. Ele é suficiente. Quando a dor querer ou parecer insistir, Ele é o suficiente em querer permanecer e nos sustentar. E no fim a gente vê então uma conclusão sobre a vida dele e ele tendo agora uma outra perspectiva de vida. Ele diz então no versículo de número 9, e ele conclui: de boa vontade então, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo Jesus. Agora ele entende de fato. E é interessante a gente entender que ele, aqui nesse texto, ele não está fazendo uma poesia. Ele não está aqui fazendo um trocadilho de palavras. Isso é um testemunho próprio de alguém que está passando na pele a dor. Então ele entende o seu testemunho, que não é só apenas ser forte na vida, mas ser dependente.
Ele entende então que a graça agora está acompanhando e o sustentando, os ombros agora, para que ele se levante daquela posição e continue caminhando, pregando, testemunhando, vivendo o caminho da fé. Faça isso também nessa noite. Entregue diante do Senhor a tua fraqueza. Entrega diante do Senhor a tua dor, o teu sofrimento, as tuas lágrimas. Entregue diante do Senhor, porque nada mudou. A graça ainda continua existindo e ela continua ainda sustentando vidas de servos e de servas de Deus que são dependentes dessa graça para estar vivendo a vida. A igreja precisa avançar nesse sentido. Os irmãos precisam avançar nesse sentido. A nossa vida precisa avançar nesse sentido. Entregar nossas fraquezas a Deus não é vergonha. Entregar as nossas fraquezas a Deus é o melhor caminho a tomar. O melhor caminho a tomar. Apresente a Deus as suas dores, as suas fraquezas. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus. E eu quero concluir essa mensagem nesse sentido. Seja dependente do Senhor. Não se afaste dessa posição. Sabe por quê? Deus ainda pode nos surpreender muito mais, meus irmãos. Deus vai te surpreender, meus irmãos. A graça dele vai te sustentar. A graça nos sustenta. O poder nos sustenta. O poder de Deus sustenta a obra dele. Amém? Glória a Deus.